E aí, Daniela, então como é que eu faço? Né? Low carb, essa questão de vontade de comer carboidrato, vontade de comer doce, o índice glicêmico, o que que eu faço? Então eu vou explicar aqui para vocês. O que que acontece? Só para vocês entenderem, porque lembra, vocês têm que entender o processo, o que que acontece no corpo de vocês. Então vamos lá, ó. O que que nós temos que fazer? Nós temos que dessensibilizar a célula. Então, por quê? Ao longo da nossa vida, desde quando nós começamos com a introdução alimentar, lá com 6 meses, né? 7 meses que a gente começa com a introdução alimentar, a gente é estimulado a comer o quê? Claro, comida, mas tem um plus aí, né? Tem algo a mais, que é o quê? A bolachinha de maisena, não é? Os bebês não ficam mastigando amolecendo aquela bolachinha de maisena, que é um produto industrializado. Um biscoitinho de polvilho, né? Uma bolachinha de água e sal, né? Um bolinho que normalmente vai, por mais que seja aquele bolinho seco, mas vai farinha branca, vai um pouco de açúcar. Então, desde criança, desde a nossa introdução alimentar, nós consumimos vários tipos de carboidrato e com frequência, tá? E quanto mais a gente come carboidrato, mais receptores o nosso corpo entende que ele tem que ter na receptor celular. Então, eu falei assim, essa pessoa come bastante carboidrato, preciso dar conta. Deixa eu colocar vários receptores ali, porque é o tempo todo entrando carboidrato, certo? E quanto mais receptores, consequentemente, mais desejo por carboidrato e por açúcar. Aí você tem bastante receptor, aí você come, porque você tem o desejo, e aí fica entrando num ciclo que você come carboidrato o tempo inteiro. Então, a gente tem que fazer dessensibilizar essa célula. Como? Diminuindo o consumo, tá? Então, você tem que diminuir essa demanda de carboidrato que você consome. Por quê? Você diminuindo essa demanda de carboidrato, consequentemente, o seu corpo vai falar o quê? O nosso corpo é todo por estímulo, tá, gente? Tá? Todo o nosso corpo é por estímulo. Então, se seu corpo ele percebe que não tá entrando tanto carboidrato como antes, o que que ele faz? Ah, eu não preciso de tanto receptor. Vamos dar uma diminuída? Diminui. Consequentemente, a vontade, o desejo por carboidrato e doce, ele diminui, tá? Então, vamos tentar sempre, observa como está a sua rotina alimentar, como está a sua ingestão de carboidrato e vai tentando diminuir, vai tentando desensibilizar os receptores de carboidrato do seu corpo. Quanto menos você comer, melhor você vai se sentir. Claro que você passa por uma fase aí de adaptação, mas a hora que melhora, tem essa desensibilização celular, você acaba não tendo tanta vontade. Só que aí, o que eu já vi, tá? Que não vale. Aí você fala assim, igual que eu falei anteriormente. Ah, então eu vou ficar o dia todo sem comer carboidrato, porque pra mim eu consigo, né? O problema não é café da manhã, não é almoço, não é lanche da tarde, o problema é a noite. É à noite que eu tenho vontade de comer carboidrato, porque à noite chego do trabalho, tô irritada, tô estressada, então é a hora que eu tenho vontade de comer. Então, eu já não come de manhã até a noite, que são refeições que eu consigo segurar. No final do dia eu como. Gente, só que aí, o que que acontece? O volume desse carboidrato, ele vai ser de uma vez e vai ser muito alto, tá? Então não vale, isso não vai dar certo. Isso, pelo contrário, vai te trazer compulsão. Então, distribua o carboidrato durante o dia. Não vale não consumir nada de carboidrato durante o dia. Chega à noite e você vai lá e come açúcar, aí vai comer o bolo, aí vai comer o doce de leite, aí vai comer uma macarronada.
Isso não adianta, não vai dar certo. Você não vai ter essa dessensibilização celular, tá? E aí, o que você precisa ter? Então, está claro essa questão de carboidrato. Vocês entenderam o que acontece com o seu corpo quando vocês ingerem muito carboidrato? Então, o que a gente combina? Fraciona o tipo de carboidrato que você vai consumir durante o dia, tá? Distribua esse tipo de carboidrato, sendo sempre de carga índice glicêmica baixa, combinado? Outra coisa que vocês têm que ter claro para vocês: quantas refeições eu vou fazer por dia? Não é para ficar comendo de 3 em 3 horas, tá? A não ser que você tenha muita necessidade, tá? Mas em regra geral, não há menor, né, necessidade de você ficar comendo de 3 em 3 horas.